Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto quente que tá rolando aqui pertinho da gente no nosso quintal latino-americano e que pode ter consequências enormes. O envio de tropas dos Estados Unidos para o sul do Caribe, um movimento que eles dizem que é para combater cartéis de drogas, mas que na prática soa muito mais como uma pressão direta contra a Venezuela. Vamos organizar essa história. Primeiro, os fatos. Os Buziwa anunciaram o envio de cerca de 4 mil militares, navios de guerra e até um submarino nuclear para a região. Oficialmente, o discurso é aquele de sempre combate ao narcotráfico, enfrentar cartéis que operam no Caribe e América Central. Só que esse tipo de operação levanta muita suspeita, porque não faz sentido mandar tanto poder bélico apenas contra traficantes. É óbvio que existe uma segunda intenção aí, e ela tem nome e sobrenome: Nicolás Maduro e o governo da Venezuela. Historicamente, os EUA tratam o Caribe e a América Latina como seu quintal estratégico. Isso vem lá da doutrina Monroe do século XIX, que dizia basicamente a América para os americanos, mas na prática significava a América Latina sob influência do EUA. E toda vez que algum país da região se alinha com potências de fora, como Rússia ou China, os EUA se mexem. E é exatamente isso que está acontecendo com a Venezuela hoje. Maduro tem aprofundado relações com Moscou, Pequim e até Teherã. E os EUA olham para isso como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Então esse envio de tropas é uma forma de mostrar força e intimidar. Agora, o problema é que essa movimentação aumenta as tensões em toda a região. O Brasil, por exemplo, está acompanhando com preocupação. O governo Lula já deixou claro que não gosta dessa militarização do Caribe, porque sabe que isso pode respingar na gente. A diplomacia brasileira sempre teve a postura de tentar resolver as coisas no diálogo, de não se alinhar automaticamente nem com Washington, nem com Caracas. Mas essa pressão dos discípulos pode acabar criando fissuras na região, dividindo países entre pró e contra. Imagina só, de um lado, Colômbia, que tem uma relação mais próxima com os EUA, e de outro, países como Nicarágua, Cuba e a própria Venezuela, que vão reagir à altura. O risco é a gente voltar a viver um clima de Guerra Fria na América Latina, só que em versão 2025. Outro ponto importante é a proporção da resposta. Se fosse só sobre cartéis, os EUA já têm bases militares espalhadas, já têm acordos de cooperação com vários países. Mas mandar submarino nuclear, isso é claramente uma demonstração de poder. Analistas da região dizem que esse movimento tem mais a ver com geopolítica do que com tráfico. É uma mensagem para Maduro, mas também uma mensagem indireta para a Rússia e para a China. Olha, aqui no nosso quintal, quem manda somos nós. O impacto disso vai além do campo militar. Economicamente, pode rolar pressão em países que ainda mantêm relações comerciais com a Venezuela. Empresas brasileiras, por exemplo, podem acabar sofrendo sanções secundárias se os Ijiribacel apertarem o cerco. Politicamente, isso gera instabilidade e pode travar projetos regionais como o Mercosul ou a CELAC, que tentam unir a América Latina numa agenda própria, sem interferência externa. Então, quais os cenários possíveis? Primeiro, a gente pode ver só um aumento da tensão, com navios e tropas circulando, mas sem confronto direto. Esse é o mais provável no curto prazo. Segundo, pode rolar algum incidente, tipo um sobrevoo em território contestado, uma interceptação no mar, algo que sirva de pretexto para mais sanções ou novas medidas do Zintil. Terceiro, existe sempre o risco, mesmo que menor, de um conflito aberto. Não necessariamente uma guerra declarada, mas operações militares pontuais, bloqueios e coisas do tipo. Nesse contexto, o Brasil pode ganhar protagonismo como mediador, mas isso exige muita habilidade diplomática do Itamaraty. O desafio de Lula vai ser equilibrar as pressões externas, sem parecer alinhado demais com um lado só. Resumindo, os EUAs estão usando o discurso da guerra contra os cartéis como cortina de fumaça para aumentar a pressão sobre a Venezuela e reafirmar sua presença no Caribe. Isso ameaça desestabilizar a região e coloca países como o Brasil numa posição delicada. A gente precisa ficar de olho porque isso não é só uma notícia distante. Qualquer instabilidade ali pode afetar segurança, economia e diplomacia por aqui. E aí, o que vocês acham? Esse movimento dos Shashua é realmente contra os cartéis ou é pura pressão contra a Venezuela? O Brasil deve se meter como mediador ou é melhor ficar quieto?
Deixem aí nos comentários, porque eu quero muito saber a visão de vocês sobre esse rolo. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Valeu demais e até a próxima!